Jó. Aiov. Capítulo 1. Na terra de Uz, havia um homem chamado Iov, conhecido por Jó. Ele era íntegro e justo, temia o Criador e rejeitava o que era mau. Ele se tornou pai de 7 filhos e 3 filhas. Seus rebanhos eram de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Ele também tinha um grande número de servos. Assim, ele se tornou o maior de todos os orientais. Seus filhos costumavam realizar um banquete, cada um em sua própria casa, no seu dia designado, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Depois que terminava o ciclo dos dias de banquete, Iov os chamava para santificá-los. Então ele se levantava de manhã cedo e oferecia sacrifícios queimados em favor de cada um deles, pois Iov dizia: Talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado o Criador no coração. Iov sempre fazia assim. Chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Criador foram apresentar-se perante Iau, e o maligno também foi no meio deles. Então Iau perguntou ao maligno: De onde você veio? O maligno respondeu a Iau: De percorrer a terra e de andar por ela. Iau disse ao maligno: Você observou o meu servo Iov? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro e justo, que teme o Criador e rejeita o que é mau. Então o maligno respondeu a Iau: Será que é por nada que Iov teme o Criador? Não puseste uma cerca de proteção em volta dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Tu abençoaste o trabalho das suas mãos, e os rebanhos dele se espalham pela terra. Mas agora, levanta a mão e atinge tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. Então Iau disse ao maligno: Pois bem, tudo o que ele tem está nas suas mãos. Mas não estenda a mão contra ele mesmo. De modo que o maligno se retirou da presença de Iau. Então, no dia em que os filhos e as filhas de Iov estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, chegou um mensageiro e disse a Iov: Os bois estavam arando, e as jumentas estavam pastando ao lado deles, quando os sabeus atacaram e os levaram embora. Eles também mataram os servos à espada. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro e disse: Caiu dos céus um fogo da parte do Criador e queimou as ovelhas e os servos, consumindo-os. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Enquanto esse ainda estava falando, chegou outro e disse: Os caldeus formaram 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Eles também mataram os servos à espada. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um e disse: Seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, veio um forte vento do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, de modo que ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Eu fui o único que escapou para lhe contar isso. Então Iov se levantou, rasgou as suas roupas e raspou a cabeça. Depois se lançou no chão e, curvando-se, disse: Nu, saí do ventre da minha mãe, e nu, voltarei. Iau deu, Iau tirou. Que o nome de Iau continue a ser louvado. Em tudo isso, Iov não pecou nem acusou o Criador de fazer algo errado. Jó. Aiov. Capítulo 2. Depois disso, chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Criador foram apresentar-se perante Iau, e o maligno também foi no meio deles para apresentar-se perante Iau. Então Iau perguntou ao maligno: De onde você veio? E o maligno respondeu a Iau: De percorrer a terra e de andar por ela. E Iau disse ao maligno: Você observou o meu servo Iov? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro e justo, que teme a mim, seu Criador, e rejeita o que é mau. Ele ainda se apega à sua integridade, embora você tente me colocar contra ele para o destruir sem nenhum motivo. Mas o maligno disse a Iau: Pele por pele. O homem dará tudo o que tem pela sua vida. Mas agora, levanta a mão e atinge seus ossos e sua carne, e com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. Então Iau disse ao maligno: Pois bem, ele está nas suas mãos. Mas não tire a vida dele. De modo que o maligno se retirou da presença de Iau e atingiu Iov com furúnculos dolorosos, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. E Iov pegou um caco para se raspar e ficou sentado entre as cinzas. Por fim, sua esposa lhe disse: Você ainda se apega à sua integridade. Amaldiçoe o Criador e morra. Mas ele lhe respondeu: Você está falando como uma mulher insensata. Devemos aceitar apenas o que é bom da parte do verdadeiro Criador e não aceitar também o que é mal?
Em tudo isso, Iov não pecou com seus lábios. 3 amigos de Iov, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, Isofar, o Naamatita, ficaram sabendo de todos os desfavores que lhe tinham acontecido e vieram, cada um do seu lugar. Eles combinaram encontrar-se para ir mostrar solidariedade a Iov e consolá-lo. Quando o viram de longe, não o reconheceram. Começaram a chorar alto e a rasgar as suas roupas, e jogaram pó para cima e sobre as suas cabeças. Então se sentaram com ele no chão por 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viram que a sua dor era muito grande. Jó. A Iov. Capítulo 3. Foi depois disso que Iov começou a falar e a amaldiçoar o dia em que nasceu. Iov disse: Desapareça o dia em que nasci, também a noite em que disseram: foi concebido um homem. Que aquele dia seja escuridão. Que o Criador, lá de cima, não se importe com ele, que nenhuma luz brilhe sobre ele. Que a mais profunda escuridão o reclame para si. Que uma nuvem de chuva pare sobre ele. Que as coisas que escurecem o dia o apavorem. Quanto àquela noite, que as trevas se apoderem dela. Que ela não se alegre entre os dias do ano, e que nem seja incluída no número dos meses. Sim, que aquela noite se torne estéril, e nenhum grito de alegria seja ouvido nela. Que aqueles que amaldiçoam o dia a amaldiçoem, aqueles que podem despertar o Leviatã. Que as estrelas da sua madrugada escureçam, que ela espere em vão pela luz do dia, e que aquela noite não veja os raios do amanhecer. Pois ela não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o desfavor. Por que não morri ao nascer? Por que não pereci quando saí do ventre? Porque houve colo para me acolher e peitos para me amamentar. Pois agora eu estaria deitado tranquilo, estaria dormindo e descansando com reis da terra e seus conselheiros, que construíram para si lugares que agora estão em ruínas, ou com príncipes que tinham ouro cujas casas estavam cheias de prata. Ou por que não me tornei como um aborto que passou despercebido, como crianças que nunca viram a luz? Na morte, termina até a agitação dos maus, ali descansam os que estão exaustos. Ali os prisioneiros estão juntos em harmonia, não ouvem a voz de ninguém os obrigando a trabalhar. Ali o pequeno e o grande são iguais, e o servo está livre do seu amo. Porque ele dá luz a quem está sofrendo e vida aos que estão amargurados. Porque eles anseiam pela morte, mas ela não vem. Procuram por ela mais do que por tesouros escondidos. Eles se alegram muito, ficam felizes quando acham a sepultura. Porque ele dá luz a um homem que não encontra o seu caminho, visto que o Criador o cercou de todos os lados. Pois em vez de comer eu suspiro, e meus gemidos se derramam como água. Pois o que me apavorava me atingiu, e o que eu temia me aconteceu. Não tenho harmonia, nem sossego, nem descanso. As dificuldades não param de vir.